Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem pela última vez, pelo menos enquanto nessa sequência, na carta de Paulo a Tito. Hoje é a última exposição da carta de Paulo a Tito, que ao longo do ano passado inteiro e parte deste ano, foi alvo dos nossos pensamentos, das nossas procuras, das nossas buscas, nossos estudos, procurando trazer à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro uma linha de interpretação sobre uma igreja nos planos de Deus, sobre uma igreja plantada com o objetivo de glorificar a Deus. E então eu quero lhes convidar a lerem comigo o texto de Tito 3, dos versículos 4 para frente. Tito 3, 4 para frente até o 7. Tito 3, 4 a 7. Apenas como uma breve introdução contextual, quando Paulo pediu a Tito que ele iniciasse essa igreja na ilha de Creta, o ideal era o ideal da missão, o ideal de iniciar uma igreja não simplesmente contracultural, mas iniciar uma igreja transformacional. Não para se debater com cultura, não para fazer da cultura o seu objeto de discussão. A igreja não é uma antítese a uma tese cultural. As culturas são sempre muito diferentes. A igreja é sempre a mesma. Por isso, uma igreja nunca se molda às culturas, nem mesmo para combatê-las. Uma igreja se molda, uma igreja pensa, uma igreja raciocina, uma igreja se preocupa com uma cultura maior. A igreja tem uma cultura que advém de conceitos que ultrapassam os tempos cronológicos. A igreja é uma noiva. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é um grupo de chamados para fora do mundo. E depois ela é reenviada aos tempos, ao mundo como um todo, mas aos tempos em que ela vive, para sempre representar as intenções de Deus, o pensamento de Deus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do pregador da igreja, estou falando dos membros da igreja, das pessoas da igreja, das gentes de todos os tempos. Então, quando Paulo idealiza essa igreja na ilha de Creta, ele idealiza uma comunidade, mas uma comunidade com um tipo de pensamento, com um tipo de lucidez, com um tipo de compreensão que só mesmo o Espírito Santo pode dar. A igreja é formada pela consciência que o Espírito Santo dá a ela. A igreja não é só formada por um grupo de pessoas que gosta de uma outra cultura. Não, a igreja é formada pelos eleitos de Deus, pelos chamados de Deus. A igreja é chamada e é convidada a pensar o tempo inteiro sobre o que aconteceu a ela. E quando eu falo igreja, é assim, eu e você na igreja. Então essa carta de Paulo a Tito é uma carta extremamente densa, porque ela é uma carta que fala quem é Deus. E não economiza em falar da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, os cânticos que nós cantamos até agora. Essa carta não minimiza a importância da seriedade, da responsabilidade, dos compromissos destes eleitos por Deus, desses filhos de Deus, desses amorosos integrantes novos da família de Deus. E então a importância, o significado do testemunho de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos. E aos mais velhos sempre uma responsabilidade grande, Paulo dá a estes crentes de Creta, que eles assumam a responsabilidade de serem instrutores dos mais novos. E aos mais novos, sempre a orientação, ouçam os mais velhos. Ouçam-nos.
Eu poderia parafrasear para dar o entendimento completo dessa ideia. Ouçam-nos, porque um dia vocês serão velhos também. Ouçam-nos agora enquanto são jovens. Inteligentemente cresçam em sabedoria, ouvindo a experiência dos que viveram mais. Passado esse conjunto de instrução, a importância que Paulo dá aos líderes, a formação dos líderes da igreja. Os líderes da igreja em Creta não poderiam ser bons políticos da igreja, ou pessoas que a igreja amasse mais. Precisariam ser líderes que a igreja visse neles homens comprometidos com a fé. É muito diferente. Como a igreja propõe, como a igreja conduz um novo jeito de pensar. Assim é a igreja que iniciou em Creta. Por isso ela é apaixonante, por isso ela é estudável, porque ela é uma igreja bem paradigmática para o seu tempo, na instrução de Paulo. E então Paulo insiste para que estes homens e mulheres nessa nova igreja, em Creta, consigam viver a fé intensamente, porque vivendo a fé intensamente, eles estariam dando um bom testemunho de quem era Deus para eles. Por isso nós estudamos essa carta ao longo destes quase um ano, para que pensássemos e aplicássemos isso à nossa vida. Qual é a nossa proximidade com uma igreja assim? Como vivemos como líderes? Como vivemos nas nossas casas? Como vivemos na sociedade? E é com base nisso que eu trabalhei há alguns domingos atrás uma das instruções teológicas de Tito, que é Tito 2, falando sobre a graça e a glória, falando sobre uma igreja entre duas grandes manifestações. A primeira é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo e as capacitações que recebemos por conta disso. E a outra manifestação é a manifestação da glória, que parte dela nós temos noção, mas parte dela ainda não, porque estamos vivendo em esperança. Fomos salvos em esperança, disse Paulo. Então, depois desse conceito de uma igreja que vive entre essas duas grandes manifestações, a manifestação da graça e a manifestação da glória de Deus, eu gostaria de ler hoje estes outros versículos, então, que são um conjunto de teologia dentro da carta, mas uma teologia prática, uma teologia voltada ao entendimento da fé. Uma teologia que leva o leitor a se sentir dentro do grande ato redentivo de Deus. Então, eu vou chamar essa meditação de a redenção e suas implicações, porque a igreja é a comunidade dos redimidos. E a redenção, ela pauta a nossa vida, ela está o tempo inteiro nos levando a uma busca maior. A redenção é o grande ato que Deus teve na nossa direção, mudando-nos completamente. A redenção nos transformou completamente. A redenção mudou completamente nosso foco de pensamento. A redenção mudou completamente as nossas práticas. A redenção mudou completamente a nossa esperança. Então, nessa manhã, pensemos sobre isso, sobre a sua redenção, sobre o que foi a sua redenção. Pensemos sobre a importância dessa redenção em você, como ser humano e, ao mesmo tempo, como um ser eterno. Pensemos sobre a causa dessa redenção. Qual foi a causa? Como é que você foi redimido? Pensemos rapidamente sobre os efeitos dessa redenção. O que causa? O que mudou? Não o que causou a sua redenção, mas o que a sua redenção promove. Pensemos sobre os resultados dessa redenção nos tempos à frente. Por isso diz assim o texto: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Primeiramente, eu quero falar sobre a causa da nossa redenção. A causa de sermos o que somos agora e o que somos até quando nós ainda não vimos. Como seremos daqui a 3 anos, 4, 5 anos? Como seremos quando nossos olhos se fecharem? Quero lhes falar rapidamente sobre o que motivou isso, sobre o que gerou este ser que somos eu e você numa manhã de domingo, com a Bíblia aberta, para ler as Escrituras. Me permita lhe falar sobre a causa dessa formação impensável. Quero lhes falar sobre a causa da sua maneira de raciocinar sobre as coisas de Deus e do mundo. Me permita lhe falar sobre o que causou essa certeza que você tem no seu coração, de que não vai mais ao inferno. Me permita lhe falar sobre a certeza que você tem nos dias difíceis, de desânimo, de angústia, de dor, como nós cantamos. Não desesperar, não se auto-abandonar, não se iludir. Deixa eu lhe falar sobre a causa da retidão dos seus pensamentos. Deixa eu lhe falar sobre você, como pai ou como mãe dentro de uma casa, olhar para um filho e falar a ele: filho, vamos à igreja nessa manhã? E ele se levantar rapidamente, colocar uma roupa e falar: vamos pai, vamos mãe. Deixa eu lhe falar sobre esses movimentos magníficos que moldam um ser, moldam uma casa, moldam um bairro, moldam uma cidade e até mesmo uma nação. A causa da redenção, a palavra de Deus diz, não é causada por obras de justiça que porventura tenhamos feito, diz o texto. Olha, a causa então dessa redenção não está nos pensamentos bons, ou possivelmente nos pensamentos que pensávamos que eram bons pensamentos, de busca ao Senhor. Olha o que o texto diz: não por obras de justiça praticadas por nós. Antes da regeneração, antes do ato de Deus regenerar, fazer novo, antes do ato que nós nem sempre percebemos, antes desse ato, todas as vontades, até mesmo tentativas, todos os trabalhos feitos para de alguma forma buscar a nossa salvação, não serviram. Tudo aquilo que talvez você pense: mas eu era bom, mas eu pensava coisas boas, mas eu queria, eu sentia vontade de ir à igreja, eu sabia de alguma forma que era melhor para a minha família estar em uma igreja que ouve a palavra do Senhor. Se estes pensamentos, mesmo estes pensamentos, se eles foram idealizados antes do toque regenerador de Deus, eles não serviram de nada. E não é muito bom a gente pensar isso, nem gostamos de pensar isso. Talvez gostássemos mais de pensar: foi meu desejo de buscar a Deus que me trouxe até aqui. Foi meu gosto pelas coisas certas que me trouxe até aqui. Foi a minha disposição, ou foi a educação dos meus pais. Eles me ensinaram o caminho certo, e como eu já procurava o caminho certo, eu cheguei até aqui. Mas a palavra de Deus diz que nada antes da regeneração contribuiu. Diz que absolutamente nada. E eu vou dar um exemplo. Mesmo que você quisesse pagar uma conta que você devesse,
Se hoje você chegasse com uma mala de dinheiro, 2 malas, um caminhão de malas de dinheiro para pagar uma conta que você devesse, se você se apresentasse a qualquer pessoa hoje com um caminhão de mala de cruzeiros, de cruzados novos, de réis, ele olharia, veria o caminhão de mala de dinheiro, mas olharia uma nota e diria: não vale, não serve, não paga, a nossa moeda é real. Pega essa ideia que não é completa, pega só essa ideia que não é total, não é uma ilustração que diz tudo. Mude para o ponto, para o conceito de salvação. E é assim que são as tentativas de boas obras para a salvação. Elas parecem boas, como uma pilha de nota de réis, de 1.000 réis, parecem dinheiro. Mas quando você entrega e diz: isso quita minha conta? O credor diz: não quita. Mas é um caminhão de dinheiro, mas não quita. Mas é muito dinheiro, eu guardei por 60 anos, mas não quita. Não quita. É por isso que a palavra de Deus diz: não por obras de justiça que porventura, diz o texto original, tenhamos tentado ou procurado praticar. Irmãos, olhando para o texto, é como se quiséssemos pagar uma conta com uma moeda que não existe mais. A Bíblia diz que o nosso estado anterior à regeneração era de iníquos. Iníquos. A iniquidade é um conjunto potencializado de ira, de ódio contra as coisas do Senhor. É por isso que Davi disse: em iniquidade eu fui gerado. É por isso que Davi diz: em pecado eu fui gerado. Olha que coisa. Mas, ao pensarmos que tudo o que fazemos antes de crer é sem valor, e como disse Calvino, é odioso aos olhos de Deus, porque às vezes nós imaginamos que é só sem valor. Quando eu chego com o caminhão de moedas antigas, cruzeiros, cruzados, réis, para pagar a minha conta, esse pagamento, ele não é só sem valor. Ele é também a desconsideração da bondade, da misericórdia, da graça oferecida. Ele não é só sem valor. Ele é um ato de guerra. Ele é um ato de soberba, como quem diz: eu pago a minha conta. Eu pago a minha conta. Eu tenho as minhas práticas. Eu tenho a minha justiça. Então, à luz do texto, à luz de uma teorreferência, à luz do entendimento da causa da nossa redenção, o texto contribui para que fique claro, absolutamente claro, o que é a ideia que fomos salvos por graça e não por obras. Eu sei, para muitos de nós, isso é muito tranquilo de entender. Eu sei que para muitos de nós, criados, ensinados debaixo da teologia reformada, isso é fácil de entender. Mas o contexto atual de igreja evangélica brasileira exige essa explicação nos mínimos detalhes. E eu digo por quê? Porque a igreja reformada ou a igreja protestante recebe a cada dia mais e mais, e nós louvamos a Deus, mais e mais pessoas que querem conhecer a teologia reformada e querem experimentar e querem viver debaixo desses conceitos providenciais de Deus e querem conhecer mais acerca dos grandes atos de Deus e querem conhecer mais sobre como viver daqui para frente, dirigidos pelos grandes atos de Deus. E eu preciso dizer que o primeiro ponto é entender a causa da redenção.
Primeiro ponto para qualquer estudante de teologia reformada, o primeiro ponto para qualquer membro ou novo membro de uma igreja presbiteriana, ou de uma igreja conservadora, de uma igreja tradicional, de uma igreja embasada nos conceitos da teologia reformada, é entender o que aconteceu para que você seja salvo. O que aconteceu para que eu e você fôssemos salvos excluem, mas totalmente, quaisquer atos nossos de justiça. Não por, disse Paulo a Tito, nenhuma ação. Tudo e absolutamente tudo que nós fizemos antes do ato regenerador de Deus não serviram de nada. Educação de pais, educação da história, ter nascido neste país, ter sido de alguma maneira ensinado e pensado que o conjunto das nossas pressuposições nos levariam ao Senhor. Nada nos levou ao Senhor. Nada nos aproximou do Senhor, que não seja exatamente o que os outros 2 versículos, ou que parte desse versículo vai dizer. Mas a bondade, o amor e a misericórdia do nosso Salvador. E João, quando falou sobre isso, disse uma das frases que meio que se perdem no meio da caminhada cristã. Mas é aquela frase conhecida, é aquele versículo antigo que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas olha o começo dessa perícope, dessa passagem. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Se tem uma coisa que a teologia reformada define no começo, é quem é o autor verdadeiro da salvação. É quem é a causa definitiva da redenção. E a causa definitiva da redenção exclui completamente nossas possíveis ou pretensas atitudes bondosas, amorosas, de busca ao Senhor. Irmãos, essa graça, essa glória de Deus, esse entendimento, esse reconhecimento que eu não tenho parte e que se eu tiver alguma parte na minha salvação, ela é para piorar a situação. Se eu tiver alguma parte no meu relacionamento com Deus, na ideia da salvação, ela é pela iniquidade do meu coração, ela é pelo desejo do meu coração de me afastar, na verdade, dos ensinos de Deus, das instruções de Deus. Esse entendimento da maravilhosa graça de Deus não é para todos. Só é revelado pela luz da fé. Só é revelado no entendimento de quem foi agraciado com fé depositada no seu coração. E é daqui que vem a diferença, ou pelo menos dá para fazer a diferença entre igreja visível e igreja invisível. É possível que tenhamos uma igreja cheíssima nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso é bem possível. Os estudos apontam para isso. Os pensamentos dos teólogos caminham nessa direção. Porque as pessoas estão cansadas dos desmandos, cansadas das atitudes subjetivas das igrejas, elas estão querendo alguma coisa mais objetiva, mais séria, mais profunda. E eu entendo, mas isso não quer dizer exatamente que nós estejamos tendo um grande acréscimo de salvos. É possível que alguém faça parte de uma igreja genuinamente reformada, mas que no seu coração não consiga tributar essa honra e essa graça e essa glória ao Senhor por sua redenção. É possível que alguém faça parte, se torne líder e até mesmo um pregador, com dúvidas acerca da causa última da sua redenção. É possível. Dentro da igreja visível, é possível. Mas dentro da igreja invisível, não.
Porque a igreja invisível é realmente aquela comunidade dos eleitos, dos salvos, dos que creram, dos que foram iluminados por fé, dos que abriram mão dos seus gostos, da sua paixão e da sua pretensa participação na sua própria salvação. Se há uma causa para a nossa redenção, irmãos, ela não está em nós mesmo. Pastor, eu ouço isso há 30 anos, e não é disso que eu estou falando. Nós ouvimos teologia reformada há 500 anos. Eu estou dizendo sobre entender isso. Eu estou falando sobre compreender isso. Eu estou falando sobre negar-se a si mesmo. Eu estou falando sobre o entendimento da nossa imperfeição, da nossa pecaminosidade. Eu estou falando sobre o possível acostumar-se a saber das coisas na mente, mas não viver no coração. Estou falando sobre a causa de uma transformação total. E essa honra e essa glória Deus não divide e não vai dividir, nem com você nem comigo. A causa dessa redenção só é revelada pela luz da fé, no nosso entendimento, e é assim que aprendemos acerca da nossa entrada no reino de Deus. Sabe como eu e você entramos no reino de Deus? Se entramos, obviamente, aqueles que entramos, obviamente, nós entramos trazidos. Nós entramos tocados e conduzidos. Nós entramos no colo. Nós entramos não por força das nossas pernas, da nossa inteligência. Nós entramos porque alguém nos resgatou. Nós entramos pela força e pelo poder da cruz. Nós entramos porque nada poderia resistir a este poder. Quando fomos resgatados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse reconhecimento a igreja de Creta precisava ter. Mas depois da causa da nossa redenção, se percebe duas outras coisas fundamentais. E elas precisam aparecer, eu diria 3 até, os efeitos da nossa redenção. Entre as amostras da nossa redenção, a primeira é o entendimento óbvio da salvação. Irmãos, como é maravilhoso entender que somos salvos. Por isso, um dos pontos da teologia reformada é que a salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre. Então, entre os efeitos da nossa redenção, um dos efeitos dessa redenção é a certeza da salvação. Um dos efeitos da nossa redenção é o entendimento de que uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, nem nós temos o poder de nos autodessalvar mais. E entre estes efeitos da redenção, nós percebemos o que é ter recebido isso. Quando João escreveu, o apóstolo João, ele disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso, meus irmãos, a certeza da salvação não é um sentimento. Por isso, a certeza da salvação, à luz de João 5,24, que é onde eu estou lendo, não é só um clique. Ei, é assim, sou salvo, então vou crer que eu sou salvo para sempre. Não é assim. Por isso, a certeza da salvação não é uma nova concepção que agora eu tenho, e já que tenho, então minha alma descansa. A certeza da salvação implica ouvir a palavra, crer naquele que foi enviado, ouvir a palavra e crer em Jesus. A certeza da nossa salvação não é um ato bonito, não é uma resposta maravilhosa minha. A certeza da salvação não é só uma nova concepção que eu tenho para dormir em paz. Eu sei que sou salvo, eu sei que sou salvo. É possível que pessoas que não creem em Jesus Cristo, não ouvem as suas palavras, mas se eu procurá-lo lá na Praça da Sé e perguntar: você acha que você é salvo? Ele diz: sim, sou, sim. Você tem certeza que você é salvo? Sim, tenho. Por que é que você tem certeza que você é salvo? Porque eu não faço nada de errado. Mas tem certeza que só pelo fato de não fazer nada de errado te dá a salvação?
Se eu não faço nada de errado, se eu não faço nada contra alguém, se eu não faço nada contra Deus, por que é que Ele não me salvaria? Alguém poderia dizer? Usando pensamentos lógicos e simples, é possível que alguém tenha certeza da sua salvação sem nem mesmo crer em Jesus. Então, mas eu estou falando lá fora, claro, mas me permita falar aqui dentro. É possível também que pessoas tenham certeza da sua salvação, mas não ouvem a Jesus, mas não obedecem a Jesus. Como diz a palavra, não creem em Jesus. E então me permita dizer, lá fora ou aqui dentro, todos os que tiverem certeza de salvação, mas não, como diz a palavra, ouvem a palavra de Jesus, mas não creem em Jesus, deixa eu lhes dizer o que acontecerá a esses que têm essa certeza de salvação. Entrarão em juízo e terão que dar conta de suas vidas no tribunal. Então eu estou defendendo a ideia muito simples, que certeza de salvação não é um ato humano. Certeza de salvação não é uma disposição da minha mente, não é um novo jeito, um novo mecanismo de pensamento, uma nova matriz de pensamento que eu desenvolvo para pensar. Eu estou em uma igreja que prega que uma vez é salvo, então sempre será salvo. Eu estou em uma igreja que diz que não tem como perder a salvação. Olha, se eu estou nessa igreja, se eu sou membro dessa igreja, se eu tomo ceia nessa igreja, se eu sou presbiteriano, então eu estou salvo. Irmãos, me permitam voltar ao entendimento dos puritanos do século XVII, do século XVIII. Não se enganem. Não nos enganemos. A certeza da salvação não é isso. A certeza da salvação tem que brotar, tem que vir, tem que ser um reflexo do quanto Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do quanto a sua voz tem poder sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso jeito de falar, sobre o que pensamos das pessoas e muitas vezes de nós mesmos. É disso que resulta a certeza de salvação. Não é de eu convencendo-o que você é salvo. É da sua consciência entendendo quem é Jesus, o que Ele fez. E então, entender isso, viver por isso. Aí você pode dormir. Aí você pode deitar com a cabeça no travesseiro e dizer, sim, eu sou, porque eu vivo. Sim, eu sou, porque eu temo. Sim, eu sou, porque importa o que Ele pensa. Sim, eu sou, porque o que Ele diz eu quero fazer. Sim, eu sou, porque eu não quero me conformar a viver numa relação antiquada com o meu Deus. Sim, eu sou salvo, sim. Sim. Deixa eu lhes falar que além da consciência, da certeza da salvação, que conforme diz a palavra, nós já recebemos, contudo, ainda não recebemos tudo o que Cristo nos deu. Nós já recebemos a Jesus Cristo, então no que tange a Deus, a nossa salvação está consumada. Ele nos deu Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Redentor. Toda a obra da salvação é feita em Jesus, mas o pleno desfrutar da salvação está reservado para depois que a nossa batalha humana terminar. Pastor, de onde o senhor tira isso? De Romanos 8, 24, porque na esperança fomos salvos. Irmãos, a certeza da nossa salvação é a mesma esperança da glória de Deus nos tempos eternos. A certeza, a consciência de que somos um povo diferente nestes tempos, tem base, tem raiz na mesma esperança dos tempos dos cumprimentos eternos, porque na esperança fomos salvos, diz a palavra de Deus. A salvação, ela foi idealizada por Deus. É o plano de redimir pessoas dos seus estados de morte para um novo estado, o estado de vida. Nós começamos a desfrutar aqui, mas a nossa salvação não é tudo o que vemos ou o que sentimos ou o que pensamos. Parte da nossa salvação
ainda será demonstrada a nós nos tempos futuros. Mas é um efeito da nossa redenção, a certeza da salvação. Um outro efeito que o texto mostra é a justificação. Eu não pretendo fazer um tratado sobre a justificação, mas vou, em linhas gerais, pontuar 5 ou 6 coisas que eu acho que são necessárias estarem na nossa mente. Eu estou dentro da ideia dos efeitos dessa redenção. O que fez eu e você pensar como pensamos hoje? Se uma das bases, se um dos efeitos da nossa redenção é a certeza da nossa salvação, a outra é exatamente a justificação, porque o texto diz que nós fomos a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros. Mas, de novo, se a salvação é um ato objetivo, se a certeza da salvação é um ato objetivo de entender que somos liderados pelas Escrituras, que somos instruídos pela palavra, o que é a justificação, então? A justificação é um ato externo a nós. A justificação é uma medida judicial. A justificação é uma medida que parte de um juiz. A nossa justificação é como se fosse um tribunal montado, um fórum, e ali fosse estabelecido um rito, e ao final o juiz dá o veredito no tribunal. A justificação, ela acontece não aqui, não no meu entendimento, não na minha cabeça. A justificação acontece no tribunal de Deus. É lá, quando esse tribunal montado colhe provas e diz: está justificado. Eu vou considerar este justo. É algo que aconteceu por você, por mim, em algum lugar fora da gente. A justificação de Deus é um status mudado em algum lugar que também não teve nossa participação, mas que nós também não vimos, não estávamos juntos, não percebemos, não participamos conscientemente do nosso julgamento. A justificação é uma notícia que nós recebemos, que nossos pecados foram perdoados. A justificação é uma medida que chegou até nós dizendo: não, sabe aquela conta? Sabe aquela dívida? Está paga. A justificação é nessa mesma folha, ou nesse mesmo veredito, estar escrito: a conta que você devia e deveria pagar com a sua própria vida, não precisa pagar mais. E ainda mais, você foi aceito, você foi recebido, você passou, você pagou uma conta sem você mesmo levantar recursos, e agora, por conta disso, você é considerado um filho. A justificação é uma mudança que nós não podemos fazer nada por ela. Nós só a recebemos e devemos, conforme cantamos e cantaremos logo a seguir, que será o nosso próximo cântico, dar graças, sempre graças, toda graça, muita graça, o tempo inteiro graça, graça e louvor pela justificação. É uma boa notícia. É a notícia que alguma coisa aconteceu a nós, mas isso aconteceu a nós de tal maneira que nós não conseguimos entender. Mas a justificação não é um presente simplesmente. A justificação teve um preço. E o preço da justificação, quando Paulo escreveu aos Coríntios, disse: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, ser um cristão, fazer parte de uma igreja evangélica, fazer parte de um movimento novo no Brasil, é uma coisa. Mas ser um cristão que lembra que para ele ser um cristão, Jesus foi feito pecado, ignomínia, a repulsa, ódio, foi colocado sobre ele o objetivo de todo o detestamento de uma existência, é outra coisa.
Fazer parte de uma igreja organizada, com tudo andando bem, com uma direção que procura conduzir de uma instituição renomada, é uma coisa. Mas sair de casa e vir a uma igreja todos os domingos pela manhã, sabendo que carrega uma herança, a herança da morte do Filho de Deus, é outra coisa. Saber que carrega a herança de mártires que morreram cantando e louvando ao Senhor, tendo suas línguas cortadas por conta dessa fé, é outra coisa. Vir à igreja para participar de um culto, sabendo que seus irmãos, neste momento, nossos irmãos, neste momento, no Oriente principalmente, são perseguidos, são mutilados para negarem a sua fé, são confrontados, são odiados, não é permitido lhes vender comida no mercado porque é cristão. Então ele tem que praticamente suplicar, trabalhar mais. Não lhe é permitido comprar remédio na farmácia porque ele é cristão. Carregar esse entendimento de cristianismo é outra coisa. Por isso, a justificação, ela nos deve levar sempre ao entendimento que para que fôssemos cristãos, um alto preço foi pago. O meu cristianismo não é obra do acaso. O seu cristianismo não é obra do acaso. Se ele for, precisa ser revisto imediatamente. O seu cristianismo é obra do Redentor. O seu cristianismo é a expressão da bondade e da graça e da misericórdia de Deus por mim e por você. Isso é muito diferente de qualquer conceito teológico que você possa aprender. Isso é muito diferente. Isso te faz gente cristã. Por isso o cristianismo tem que ser seu. O cristianismo que você vive na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem que ser o seu cristianismo. Não pode ser o meu. Não pode ser o cristianismo conjunto, o cristianismo comunitário. Tem que ser o cristianismo pessoal. Tem que ser o cristianismo de todo aquele que vive na gratidão, que vive na certeza de que foi amado, profundamente amado, que o seu Redentor pagou com a sua própria vida e que eu e você vivemos porque alguém morreu por nós. Esse cristianismo me apaixona. Esse cristianismo me anima. Porque esse cristianismo produz gente que fazem coisas inimagináveis. Esse cristianismo diz, nada vai parar o que Deus pode fazer através da minha vida. Os outros cristianismos, a gente tem que puxar, tem que carregar, tem que insistir, tem que dizer, seja fiel nos seus dízimos, e a pessoa não consegue ser. E a gente diz, seja um pai digno dentro da sua casa, e o pai não consegue ser. Seja uma mãe devota ao Senhor, auxiliadora do seu marido, e a mãe não consegue ser. Seja um homem na sua sociedade, que o seu sim seja sim, e o seu não seja não, e a pessoa não consegue ser. Esses cristianismos públicos dos dias atuais são muito questionáveis. Mas o cristianismo pessoal, o que faz o nosso coração doer de imaginar que o nosso Redentor pagou com o preço de sangue, o custo da minha vida, esse acho que me anima a levantar para mais um dia de glória ao Senhor. Os efeitos da nossa redenção, justificados. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi um ato de justiça que gerou a graça. É isso que a palavra do Senhor diz. Quando Paulo falou aos romanos, ele também diz isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Como é que vivemos então, pastor? Vivemos num estado de graça. Sabe por que podemos viver um cristianismo vivo, autêntico, fervoroso, responsável? Porque vivemos num estado de graça, querida igreja. Porque vivemos num estado de sermos os presenteados pelos atos generosos de Deus. Para onde isso nos leva, meus irmãos?
nos leva ao último ponto da minha percepção, nos leva a uma verdadeira santificação. Porque o texto nos diz duas coisas, que Ele nos lavou mediante o lavar, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Senhor Deus, o causador da nossa redenção, o Senhor Deus, que nos efeitos da nossa redenção, nos deu a certeza da salvação, nos deu o entendimento da justificação, que é esse ato forense fora de nós, que mudou o nosso status para termos a dívida perdoada. Este Deus maravilhoso nos deu o privilégio de termos um processo de santificação. Como é que funciona isso? A santificação, irmãos, não acontece fora de nós, como a justificação. Acontece dentro. Sabe o que é isso? A santificação produz uma consciência aliviada. Sabe o que é isso? A santificação é um ato dentro de nós, um processo iniciado, conforme diz as Escrituras, pelo conceito de lavagem regeneradora. E não tem como fugir de duas ideias aqui. Primeiro, a lavagem no sangue do nosso Redentor, que purifica a culpa da nossa alma. Primeiro, porque foi aspergido sobre nós o sangue do Redentor. E essa aspersão do sangue sobre nós, e este sangue, lavado no sangue, purifica a nossa alma da culpa. Então a santificação, ela chega para que possamos entender a justificação. Quando nós somos santificados, quando o Espírito Santo vai trabalhando em nós, quando nós somos mais, quando a nossa mente vai se abrindo cada vez mais acerca das grandes coisas de Deus, nós também entendemos mais como foi aquele ato forense da justificação. Nós também entendemos mais como foi aquele ato de dar vida onde havia morte, que foi a nossa salvação. Nós entendemos mais que não temos participação na nossa redenção, porque a causa primeira e última é a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Sabe o que a santificação faz? A santificação não muda a nossa aparência física. A santificação é um ato dentro da gente. É o Espírito Santo mais em nós. É o Espírito Santo nos enchendo mais e mais e mais. E é por isso que essa ideia da lavagem no sangue de Jesus purifica a nossa alma. Mas essa lavagem no sangue de Jesus nós não percebemos, nós não vimos quando se deu. Então foi nos dado o batismo, para que ao derramar água pura, água limpa, tenhamos a ideia que estamos sendo lavados, purificados. O texto parece nos lembrar disso, do batismo, do primeiro batismo, que é o do Espírito Santo de Deus, que é quando o Espírito Santo de Deus nos toma e nos salva, e logo depois o batismo público. O primeiro batismo do Espírito Santo é a aspersão do sangue de Jesus sobre nós, é a maneira que o sangue de Jesus nos purifica. Por isso o batismo do Espírito Santo não vem depois da salvação, não vem depois da profissão de fé. Acontece antes, quando nem vimos, nem entendemos, nem sabemos. Quando a regeneração acontece, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando ali, em plenitude. E então, depois, essa pessoa diz, como é que eu dou essa demonstração pública? Como é que eu demonstro publicamente essa fé? E aí passa-se pelo batismo público, pela profissão de fé pública. Meus irmãos, que processo! Tudo isso está dentro do processo de santificação, uma lavagem dupla que nos reconcilia com Deus e proporciona paz na nossa consciência. Irmãos, o que é paz de consciência ou paz cristã de consciência, meus irmãos? Se não é estar em paz com o nosso Deus, se não é ter em nós um prosseguimento, um avanço de espiritualidade, uma busca pela plenitude do Espírito de Deus. Quanto mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais testemunhamos de Cristo, mais amamos a Cristo, mais testificamos de Cristo com as nossas ações. Meus irmãos, como é maravilhosa a santificação.
quanto mais santo, mais mérito a quem deve receber a glória, e menos mérito a quem não tem participação nessa glória. Meus irmãos, quanto mais santificado, mais agradecidos pelo passado e mais esperançosos pelo futuro. Meus irmãos, a vida cristã não é estática, não é parada. A vida cristã é um movimento, e o movimento da vida cristã é sermos mais espirituais a cada dia. O movimento da vida cristã é sermos mais cheios do entendimento do Espírito. Não pare, não deixe sua vida cristã estagnada. Não aceite um estado de morbidez espiritual, porque o cristianismo vivo e autêntico, ele está sempre em avanço. Quando Calvino comentou esse fato, e eu concluo com isso, ele disse assim: por isso, temos de lembrar que Deus nos salva mediante a sua única misericórdia, bondade, amor e graça. Não deixe seu pensamento ir além disso. A causa da sua redenção é essa bondade de Deus. E Ele nos deu no batismo, e a ideia de batismo inclui o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, que aconteceu quando cremos, quando a fé veio a nós, e depois, quando ele foi praticado publicamente, ou será ainda praticado. E esse batismo é um símbolo e penhor dessa salvação. Deus está incluído nisso. No lavar regenerador, o ato de Deus não será esquecido. O batismo público é um ato que Deus é glorificado nele. E ele empenha a sua presença no batismo público. Por isso, Calvino diz que ele é um símbolo e penhor. E sabe o que é que Deus faz então? Admite-nos na sua igreja. Sabe por que eu e você estamos numa manhã de domingo com a Bíblia aberta nessa parte de São Paulo? Porque estamos sendo gentilmente admitidos na igreja de Cristo. Ele está nos admitindo, ok? Não eu. Não é um processo voluntário. É um processo vocacional, é um chamado, é uma atração, é uma força, é uma admissão. E ao nos admitir em sua igreja, acontece talvez a coisa mais fenomenal e mais intensa, que é necessário entendimento espiritual mesmo para chegar à conclusão. Nós somos enxertados no corpo de Cristo. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque somos membros do corpo de Cristo. Irmãos, isso é de uma profundidade espiritual. Quando fomos chamados à fé, quando os efeitos da justificação, da salvação e da santificação vieram a nós, quando a admissão nos foi dada para a igreja de Cristo, nós fomos enxertados. Ou estamos sendo enxertados, ou seremos enxertados no corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não pensávamos em igreja, em fé. Se pensávamos, não valia de nada, porque não servia para nada. Mas quando fomos restaurados à vida, através do sacrifício de Jesus, quando Deus o Pai nos deu o Espírito Santo, por cujo poder somos renovados e purificados, realmente algo aconteceu em nós. Realmente fomos mudados. E essa é a nossa salvação, meus irmãos. Você foi mudado porque Deus lhe salvou. Visto, porém, que permanecemos no mundo, ainda não desfrutamos dessa plena vida eterna. Mas como é que nós obtemos a vida eterna já nesse momento? Por esperança. Aguardamos em esperança aquele momento, o momento de desfrutar definitivamente de tudo aquilo que Cristo veio fazer por nós. Disso eu quero extrair 3 observações práticas para a nossa vida. Quando pessoas perguntarem a você qual a razão da sua fé, por que você é um protestante, por que você é um presbiteriano, se você for,
ou membro de outra instituição, quando lhe perguntarem quem é esse Deus para você, à luz da carta de Paulo a Tito, lembre-os do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus que você conhece. Quando duvidarem do poder de Deus, quando falarem onde está Deus em meio a essas coisas horríveis que acontecem no mundo, quando acharem que Deus não tem mais poder, lembre-se, não lembre-lhes, lembre-se que Ele o capacitou, nos capacitou ricamente, abundantemente, para um testemunho dos seus grandes feitos. Se não falarmos da glória e do poder de Deus, não é porque Deus não nos diz da sua glória e do seu poder. Quando duvidarem da tua fé, quando olharem para você e falarem, mas será que um cristão fala e pensa e diz coisas que você diz? Não tenha medo de reconsiderar sua fé. Não tenha medo de repensar. Não se sinta ofendido. Porque a fé é um propósito de crescimento constante. O Espírito Santo em nós está trabalhando, está nos aprimorando, está nos aperfeiçoando. Evite contendas. Paulo pediu a Tito que falasse isso à igreja, está no final da carta. Evite contendas e debates inúteis. Afirme a sua fé confiadamente com as obras. Porque agora, em Cristo, elas são aceitas. Que Deus nos dê da sua graça, para quando pensarmos que somos parte de uma igreja presbiteriana, seja aqui em Santo Amaro, ou seja em qualquer outro lugar do mundo, que sejamos não membros coletivos de uma igreja, que sejamos pessoas, seres, cristãos com a sua personalidade pessoal, que sejamos cristãos que compreendem a causa da sua redenção, que compreendem os efeitos da sua redenção. A causa é o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Os efeitos da nossa redenção são a certeza da nossa salvação. É o entendimento do processo de justificação e é o entendimento do processo de santificação. Tudo isso porque Deus trabalha e trabalha muito pelos seus. Que a graça dele e que a glória dele sejam vistas por nós, é a nossa oração para testemunho em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos por um instante, oremos e participemos da ceia do Senhor. Grande eterno Deus, vir à tua casa é o privilégio que temos nessa manhã para a tua voz, a tua palavra, nos falar de ti. O que o Senhor quis dizer a cada um de nós não temos como saber. Eu não sei o que o Senhor falou ao meu irmão que está do lado pela sua palavra. Só posso saber o que o Senhor falou a mim. E a minha oração é que o Senhor produza em mim avanços de entendimento acerca da sua obra, acerca de quem eu sou e acerca do que eu devo fazer como cristão. Por isso oramos com perdão das nossas faltas em nome de Jesus, mas agradecidamente por Jesus. No nome dele. Amém. 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 Amém.